Bom, na questão 15, o que a gente tem? Novamente alternativas para você apontar se elas são verdadeiras ou falsas a partir de duas propagandas que o Winsper te deu, ok? A primeira vai dizer que a expressão sem remédio pode ser usada sem alteração de sentido por inevitável, no caso da primeira propaganda. Essa afirmação está correta. Eu posso trocar essas palavras que não têm alteração de sentido. Em relação à segunda, essa palavra contra vai ajudar a criar uma ideia polissêmica. Primeiro, remédio contra a fila, como se fosse um remédio para evitar a fila. Em segundo lugar, a farmácia vai ser um remédio contra a fila, porque você vai poder ir até a farmácia para pagar uma conta e assim evitar filas. Então, de fato, essa palavra ajuda a ligar toda a ideia da farmácia com a sua funcionalidade normal a uma nova função que ela ganha, que é de agora aceitar pagamento de outros tipos de contas, tudo bem? Na terceira, de fato, ela está errada. Sem remédio, não pode ter um caráter adverbial ligando a um substantivo. Se é um advérbio, se tem um caráter adverbial, não pode estar ligado a um substantivo, senão tem um outro tipo de caráter. E na quarta, você tem uma ambiguidade por causa da polissemia da expressão remédio. Remédio pode ser a solução para um problema, ou como pode ser a droga que é vendida em uma farmácia. Na questão 16, vale a pena chamar para uma coisa que é, na primeira aula de revisão, durante a primeira semana, nós revisamos a aula de níveis de linguagem. E por coincidência, nós trabalhamos justamente essa tirinha. A mesma tirinha que o Winsper cobrou no vestibular foi estudada em sala de aula na primeira semana de revisão. As alternativas 1 e 2, inclusive, foram explicadas em sala. De fato, o humor da tira vem de traças, míseros bichos, tentarem usar o nível culto da linguagem para coisas tão cotidianas e banais. Isso foi dito em sala. Da mesma tirinha. Na questão 2, de fato, as charges tentam usar o nível culto da linguagem, mas se você for fazer uma análise sintática dessas frases que estão aqui, você percebe que elas não correspondem às normas da gramática. E a terceira, não tem a intenção de você identificar aqui uma variação regional. Portanto, olha só, somente a primeira é correta. De fato, o humor vem desse uso da linguagem culta por traças. Na B, ela é errada justamente porque elas tentam usar a linguagem culta, mas elas não conseguem. E a 3, como já dissemos, não corresponde à verdade, porque não tem uma variação regional aí. Portanto, apenas a A é correta. Na questão 17, ele quer que você justifique o uso do pronome sua, e no caso, ele retoma a ideia de juiz. Seria mais coerente cobrar que a ideia de posse. Tudo bem? Que é a sentença do juiz. Cortaram esse do, apareceu só juiz, mas mesmo assim dava para identificar que o sua quer se referir ao juiz. Questão 22, também só interpretação. A alternativa vai ser A. A charge revela para a gente que a personagem que fala tem inteligência suficiente para perceber que é culpa dos acionistas as crises que afetam a economia mundial. Ele vê o livro que se refere a acionistas e faz uma brincadeira dizendo que se preocupa com a história econômica do mundo. Portanto, ele tem essa crítica, ele relaciona a ação dos acionistas ao futuro ou também a toda a história da economia mundial. Tudo bem? Na questão 23, você tem 5 afirmações sobre o texto e a prova quer que você aponte qual é correta. A correta é a A. Olha só, o texto de fato usa uma série de expressões eufemísticas, ou seja, que vão aliviar, abrandar algum outro tipo de palavra. Então, quando eu uso colaborador, eu me refiro ao próprio empregado. Desligado, eu uso no lugar de demitido. E multifuncional, em vez de dizer que o meu funcionário está sobrecarregado. Portanto, o texto, de fato, usa uma série de expressões que vão aliviar toda a carga negativa que existe no contexto da empresa ou de qualquer trabalho. Na 24, a gente tem a pergunta sobre a função da linguagem predominante nesse texto. Bom, se é um texto
que fala de como a linguagem é usada em empresas, só pode ser metalinguístico. Na 20, que vai dar a alternativa B. Na 25, a resposta correta é A. O pronome você usado no começo do texto é justamente para ativar o contato com quem lê, mas não apenas com quem lê, mas a um leitor universal. A toda pessoa que se deparar com o texto ou a toda pessoa que tiver alguma relação, algum conhecimento do mundo empresarial. Toda pessoa que conhece o seu universo, não simplesmente a quem lê. A quem lê e a todo indivíduo que está relacionado e tem noção dessa linguagem que é usada nas empresas. E na questão 26, apontamos que a C é correta porque justamente o eu lírico do poema vai conversar, ou pelo menos tentar conversar com a sua amada. Isso é um início de uma estrutura de diálogo, mas ela não responde, simplesmente ele fala. Então eu volto para um monólogo. E o que ele fala simplesmente é refletir sobre a natureza que cerca ele e a amada dele. Enfim, desejamos que vocês tenham ido muito bem e esperamos os resultados. Tudo bem? Até mais.